dentro desse mercado já há mais de 10 anos, desconheço alguns fatores, alguma parte jurídica. Imagina o pessoal que está ali com o seu imóvel, que não é desse ramo, às vezes chega um médico até, comprou seu terreno, fez sua casa, mas esqueceu de averbar. Pronto. Agora falar um pouco de averbação. Isso dificulta tudo, dificulta a parte da venda. Eu quero vender. Hoje tem um financiamento imobiliário, está aquecidíssimo, está valorizando o seu imóvel. Mas se não tiver averbado, você não consegue. Pronto, você já respondeu a sua própria pergunta. A averbação, principalmente a averbação da obra, né, eu acho que é o que é mais procurado no cartório, é o que mais as pessoas... É a averbação mais importante, eu acredito, seja a averbação de conclusão de obra. Certo. O problema é que aqui, principalmente, as pessoas... Eu vou falar mais na frente sobre o negócio de economia. Sim. Né? Elas fazem uma economia virtual. Porque ela diz, não vou contratar um engenheiro, não vou contratar um arquiteto, vou fazer com um mestre de obras, porque sai mais barato. Eu mesmo faço o desenho, ele faz o cálculo. Mas no momento que você vai querer regularizar esta obra, é que você fica engessado. Por quê? Porque não tem a ART do CREA. Você não tem a CND do INSS. Não tem um projeto aprovado. Você não consegue o ABITS. Você não consegue o alvará de obra. Então, quer dizer, os documentos que o cartório exige de lei, você não vai ter. Em suma, você não vai conseguir. De um lado você vende fácil porque pode financiar. Pronto. Do outro lado você não consegue vender porque não está averbado. Perfeito. Ou seja, a Caixa Econômica Federal só financia se tiver averbada a construção do teu imóvel. A Caixa Econômica tem algumas linhas para a construção, né, imóveis em construção, mas é uma outra realidade. 99% do financiamento habitacional, tu tens a tua casa, tens o teu apartamento e queres vender. Mas se não tiver averbada a benfeitoria, a Caixa Econômica não libera o teu contrato. Né? E essa questão da economia é uma economia virtual, é a mesma coisa que o cara diz, não vou registrar agora porque eu tenho que pagar tudo isso. Tem que pagar ITBI, tem que pagar a escritura, tem que pagar o registro, tem que pagar o despachante, pagar a certidão. Só tem um problema, é que é melhor você pagar isso agora do que você ter que pagar isso daqui a 10 anos dentro de um inventário, dentro de um processo judicial. Porque aquela história de que o problema do imóvel não aparece 24 horas, realmente não aparece. E quando aparece, o problema é uma bola de neve. Porque hoje eu comprei de você, mas um mês você faleceu, eu já vou ter que brigar com teus filhos. Porque, de repente, se tiver um dos teus filhos que não queira, dentro do inventário, resolver a situação, eu vou ter dor de cabeça. Né? Então, quer dizer, esses problemas só vão aumentando. Não existe, até hoje, um problema de imóvel que vai melhorando com o passar do tempo. Né? Até chegar algumas situações que nós pegamos, o cara diz, o que eu posso fazer? Isso, olha, aqui o senhor vai ter que entrar com a luz do campeão. Por quê? Porque administrativamente é impossível de resolver aquele assunto. É difícil, normalmente a gente consegue via administrativo, mas algumas situações tornam-se tão complicadas em virtude do tempo, ou inviáveis, que a única saída é via judicial, que na verdade é o que a gente evita, né? Muito embora nós sejamos advogados, eu acredito que a via judicial é o último recurso. Né? É quando você não consegue mais pelas vias administrativas, aí você procura o judiciário. Sendo que a ação do campeão pelo menos 3 anos. Pronto. E a gente fala em consultoria, e se a gente vai falar um pouquinho de consultoria para o mercado, a gente fala que esse escritório trata da parte administrativa também. Entendeu? Inclusive, quando a gente para você evitar a parte jurídica. Na verdade, jurídica judicial. Né? Então, até no nome do escritório, nós pensamos em colocar advocacia e consultoria para que o leigo percebesse que é possível tratar de questões de direito antes de ingressar em juízo. Exato. Ou para não ingressar. É aquela chamada advocacia preventiva, né? Exato. Então, a gente conversa sempre, se antes de assinar o contrato de promessa de compra e venda ou de locação, a pessoa tivesse procurado um escritório especializado, agora não precisava entrar via judicial. Né?
Então, às vezes a gente vê que as pessoas tentam economizar agora para gastar 10 vezes mais depois. É uma economia puramente virtual. Além do que, muitas pessoas, tendo em vista que o acesso à informação hoje em dia é bem mais fácil e mais simples, muitas acabam recorrendo ao Google para conseguir um contrato, né? Uma minuta. E aí vem aquele fica com a sensação de esse contrato está ok, vai atender a todas as minhas necessidades, vai me deixar em paz em relação ao negócio. Ledo engano. Na grande maioria das vezes, existem lacunas que são nessas lacunas que acontecem os problemas. Então, são duas partes e tem que ser analisado assim. E sempre tem duas partes diferentes, uma da outra. Outra questão, você estava falando de averbação, e me veio à mente agora, é a retificação diária. Né? Antigamente, a gente só podia fazer a retificação via judicial, mas hoje há a possibilidade da retificação extrajudicial, que você faz dentro do próprio cartório. Explica um pouquinho para o público do PPTV, que ele não sabe o que é uma retificação diária. Vamos supor, você tem um imóvel registrado, e na época, normalmente era assim, 20, 50 anos atrás, não existia georreferenciamento. Você não tinha os aparelhos de medição que você tem hoje, precisão. Então é muito normal você chegar no cartório, olhar na matrícula e estar lá, imóvel 20 por 80. 20 de frente por 80 de fundo. Mas em 99% dos imóveis que você vê isso, quando você vai lá no local, não é essa a metragem. Tem 2 metros a mais, 1,5 metro a menos. Ele não é sempre regular, é muito difícil você ter um imóvel perfeito, regular. Eu, como todo leigo, já escutei o seguinte, não, tem 5% que eu posso ganhar. Como é que é isso? Tá, vou te explicar. Então, o que acontece? Às vezes, a lateral do imóvel, ela tem elementos. Então, quer dizer, a retificação diária vem para isso. A retificação diária não é para ganhar a área, tá? Eu vou retificar minha área porque eu quero ganhar esses 5 metros. Não é para isso que ela serve. Não pode entrar no vizinho. Pronto. Ela serve para quê? Para adequar a realidade factual à realidade jurídica. Tá? Ela traz o que está no local, certo? Sem abocanhar, sem abiscoitar áreas, para a realidade. Ou seja, às vezes o registro não te dá a realidade do que está lá. E é para isso que serve a retificação. Então, tem muita gente que muito tempo atrás, que fazia assim, 20 de frente e de fundo quantos metros foram encontrados no local. Isso não existe mais. Entendeu? Isso não existe mais. A retificação diária vem para isso. Então, existe a retificação diária para imóvel rural, para imóvel urbano. E às vezes você vai lá... Existe trabalho também na área rural. Justamente. É até importante. Eu acho que aí tem muita sobre a agência nessa área. Isso, justamente. Porque a gente não trata só de imóveis urbanos. A gente trata também de imóveis rurais. Não só dos pequenos, quanto dos grandes. 50, 100 mil hectares. Enfim, não importa o tamanho. As leis são as mesmas com devidas particularidades para cada situação, lógico. Então, tudo que o Walter está falando para imóvel urbano serve para imóvel rural. Da mesma forma, lógico, com algumas particularidades a mais devido às questões agrárias vinculadas à área rural. Normal. Mas a gente também atua na área fundiária. Por que eu estou falando fundiária? Muitas pessoas confundem direito fundiário com direito agrário. Eles se complementam, mas não são a mesma coisa. O direito fundiário trata da titulação da terra. Sim. O direito agrário trata do aproveitamento da terra. Né? Como você comercializa, como você aproveita o uso da terra também. Não é só isso. Eu estou falando de forma bem resumida e coloquial. E como aproveitar a área dentro da lei também. Porque hoje para você aproveitar a área dentro da lei, dando hipoteca, desmembrando, parcelando, loteando, você tem que primeiro titular. E para titular entra um direito fundiário, que é essencial, é o início do trabalho. E o direito fundiário ele trata com o DNA do imóvel. Onde está o DNA do imóvel? O cartório de registro de imóveis. Nas questões rurais, a gente não trabalha só com o cartório de registro de imóveis. Tem que entrar também, tem que lidar também com os órgãos como ITERPA, INCRA, e junto às questões fundiárias, sempre, ou quase sempre, a gente lida com as questões ambientais também. Sim. Aí entra SEMA, municipal, estadual,
IBAMA, e assim vai. Então, são assuntos extremamente vinculados e totalmente dependentes, interdependentes. Eles andam em paralelo e em conjunto. Só que a gente fala muito desse assunto, da gestão dos vinculados a imóveis, porque verdadeiramente eu posso falar, e acredito que o Val também concorde, e o Thiago percebe isso sempre, nós somos apaixonados pelo assunto. Né? A gente gosta de direito registral, fundiário, de direito imobiliário, mas nós não trabalhamos somente nessa área. É importante dizer isso. Você tem uma área civil também aqui. Temos, tributário, trabalhista, relações de consumo. Relações de consumo, por exemplo, tem um problema com a tua operadora de telefonia celular, nós resolvemos. Com a tua concessionária de serviço público de energia elétrica, também. Com uma permissionária do serviço público de transporte, também. Enfim. Se a gente pudesse classificar o escritório de Chico Melo Costa, de advocacia e consultoria, é que ele é um escritório de atendimento full service, ou seja, de todas as áreas de direito, mas com foco de atuação na questão registral dos imóveis. Essa área de locação também, a gente conversou um pouco naquela outra ocasião. Como é que vocês trabalham na área de locação de imóveis? Qual a assessoria que as empresas, ou as imobiliárias, ou as construtoras, os proprietários, tem proprietário de pequeno, médio e grande porte aqui no estado? Nós trabalhamos também com gestão patrimonial, né, com a administração de imóveis através da elaboração dos contratos, da relação do locador com o locatário, e também fazemos apenas um contrato pontual se for do interesse do cliente. Né? Escritório, nós não queremos que você faça administração nem a gestão, só queremos o contrato. Tudo bem, sem problema nenhum. Agora, no mundo do inquilinato, o Walter pode falar muito bem disso, nós encontramos uma série de particularidades de pessoas que não tiveram assessoria especializada na época do fechamento do contrato e hoje em dia se arrependem bastante por terem perdido o ponto comercial, por não terem tido a oportunidade de ter a continuação da sua atividade, do seu lucro, do seu ganho, ainda que estivesse em crescimento. E aí a gente acaba desaguando para o judiciário, e aí o Thiago pode falar muito bem também nas questões que a gente lida com despejo, integração de posse, indenização por perdas e danos. E hoje em dia se fala muito de nova lei do inquilinato. Isso aí, então, você sabe que eu administro alguns imóveis lá com a Portal, e a nova lei do inquilinato é meio que pânico na cabeça de todo mundo. Né? É um alívio para o proprietário, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Na verdade, as pessoas dão uma pouca ou menor importância ao contrato de locação. Então, às vezes, você vê contratos de 2 páginas, de 1 página, que na verdade é só para dizer, olha, você é o locador, seu locatário, legal, vamos assinar. E existe muito mais coisa que isso, né? Quer dizer, às vezes você tem um ponto comercial que você quer preservar, você tem seu clientela, você tem seu endereço, você tem tudo, você tem o seu folder, você, quer dizer, naquele ponto, sei lá, 5, 6 anos, e às vezes o teu contrato não te protege como deveria, pelo que ele falou. Às vezes o cara puxa uma minutinha, faz de qualquer forma, e o contrato de locação, ele é registrável, ele foi feito para ser registrado. Né? É igual a promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda, mas pode registrar? Não, não pode, ela deve ser registrada. Né? Os especuladores não gostam de ouvir isso, né? Eles fazem a promessa para vender mais na frente. Mas normalmente você deve registrar a sua promessa, igual o contrato de locação. Ele tem alguns requisitos de lei que você tem que saber na hora de elaborar, para poder ser aceito no cartório, mas ele deve ser registrado. Porque na hora de uma briga, na hora que o locador pede o imóvel de volta, ou na hora que o locatário deixa de pagar, a regularidade desse contrato te ampara muito mais.